Fala galera, beleza? Júnior por aqui. Como promessa é dívida, então vamos iniciar hoje, dia 15 do 2, o pagamento da dívida, né? Vamos começar uma jornada aí, vamos começar uma jornada de desenvolvimento de um, um bot, né? Na verdade, eu vou mostrar os primeiros passos, eu vou tentar mostrar para vocês como utilizar uma API de WhatsApp com a API da OpenAI e o que se pode criar, né? O que se pode se desenvolver fazendo a junção dessas duas tecnologias. Beleza? Se eu não me apresentei, vou me apresentar agora. Sou o Júnior, um dos desenvolvedores da Mega API e um dos desenvolvedores da Script7, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, vamos iniciar, né? Eu já fiz uma listinha aqui, uma listinha, um roteirinho onde nós vamos seguir. E para startar esse vídeo, né, eu vou estar explicando sobre a API do WhatsApp. Então, qual API nós vamos utilizar, né? Como todos sabem, nós vamos utilizar a Mega para poder é, fazer esse trabalho onde eu vou estar criando, né? Na verdade já está pronto. Vou mostrar os passo a passo, certo? E o poder que vamos ter em juntar a, a Mega API com a OpenAI, a API da OpenAI para gerar um bot. Então, esse primeiro passo aqui vai ser um bot utilizando um dos métodos que eu vou estar mostrando mais para frente, quando eu for lá para o tópico da OpenAI, tá? Nos próximos vídeos nós vamos avançando um pouco mais. Então, nós vamos utilizar a Mega API para trabalhar com a parte do WhatsApp, vai ser feita com a Mega API, certo? Então, para quem não conhece, pode se cadastrar, né? Para quem não conhece, clicando em preços para conhecer os planos que nós temos, né? Nós temos dois planos iniciais para você startar o projeto de vocês, tanto o Start como o Business. Então, uma dica, para aqueles que vão enviar só mensagem de texto, arquivo, certo? O Start já é o pontapé inicial, até porque vocês vai poder utilizar aí três WhatsApp, né, conectado. Então, é um pontapé inicial para você começar a desenvolver sua ferramenta com o WhatsApp. Se precisar, claro, de recursos mais avançados, se você precisar de mais endpoints, por exemplo, endpoints com detalhes para mudar a imagem do perfil, mudar a imagem do perfil do grupo, detalhes mais técnicos, né? Aí você pode ir para um plano mais business, né? Pode ver a diferença. Um tem 29 endpoints, outro tem 72 endpoints. Ah, Júnior, o que, que é endpoints? Endpoints são os, os recursos que a API tem a oferecer. São. Aqui, eu vou abrir aqui. Pronto, são as rotas. Não, não vou falar meio que rota, não seria bem rota, mas são recursos, né? São itens que você vai poder utilizar na API, por exemplo. Aqui no plano Start tem 29, então são 29 recursos, né, itens que você pode utilizar para fazer a integração do seu sistema com o WhatsApp, certo? Já a outra que tem 72 endpoints vai ter mais recursos. Vamos ver a diferença aqui. Por exemplo, na parte de grupo, né? Assim, nós vamos ver na parte de grupo aqui, nós vamos ter 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9. 9 endpoints, né? Já na business ao tanto, né? De endpoint 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai. Você já pode ver a diferença, né? Então tem mais recursos, mais detalhes onde você pode agregar no seu sistema, tá? Então, o plano start já vai ser o pontapé inicial, vai ser bacana para você já startar o projeto de você, o seu projeto aí, tá? Então, ele já vai caber como uma luva para você startar. Lembrando que no guia de integração nós temos os detalhes, então clicando ali já vai sempre abrir no Business, né? Vai sempre abrir no Business, onde vai mostrar todos os detalhes de cada endpoint, tá?
de cada endpoint. Então, foi uma documentação que nós elaboramos à mão para tentar detalhar todos os pontos da API. Então, dá uma passada com calma, leia todos os pontos. Na parte do webhook aqui vai ter, né, os retornos que a API manda, né? No webhook, caso você queira trabalhar com bot, e vai ser necessário você utilizar o webhook. Então tem aqui as mensagens de modelo, os payloads modelo para você utilizar para construir o seu bot, tá? Ou sistema de chat, de multiatendimento, enfim. Vai pela documentação que você vai conseguir entender bem como funciona a API. A API é muito simples, tá? A API é bem simples. Se nós viemos aqui dar uma olhada na parte de disparo, você vai ver que é bem tranquila, tá? Aqui no caso a gente está trabalhando com a business, né? Mas vamos pegar aqui, ó, enviar mensagem simples, tá? Então aqui a gente tentou detalhar tudo, como, ó, da quebra de linha, como aparece no celular. Tentamos detalhar todos os pontos e ainda estamos tentando melhorar ainda mais essa documentação para tentar detalhar o máximo possível para você não ter dúvida e saber utilizar aí sem problema nenhum a API, certo? Então, recomendo vocês darem uma olhada. Quero ver da Start. É só mudar aqui para Start, depois nós vamos mais, se eu não me engano. Não, a gente colocou aqui só as referências do Postman e do Swagger, que você consegue já abrir o Postman e o Swagger. Depois eu vou ter dado uma olhada. Se eu não me engano, nós temos aqui a do plano Start, aqui também o guia de integração, certo? Então, já falamos aqui da API do WhatsApp, a API que nós vamos utilizar, certo? Ele já até marcou aqui como concluída. Vou fechar. Vou deixar aberto aqui porque eu vou utilizar a parte do webhook. Então já vou deixar aqui já no ponto, certo? Então a segunda etapa aí do nosso segundo item do nosso vídeo é a API que eu vou utilizar para fazer alguns recursos do bot. Então eu escolhi a API do Pokémon. Essa API do Pokémon é uma APIzinha para a gente fazer alguns testes, desenvolver alguns projetos para estudo, certo? Então eu escolhi ela porque vocês vão ver a ideia. A ideia que eu estou tentando passar para vocês aqui não é nem a questão da API do Pokémon, tá? Mas é mais a API, é mais a questão da API do WhatsApp com a OpenAI. O que se pode criar, o como você pode evoluir, principalmente na questão do bot. Que nível você pode elevar o seu projeto, tá? E fazendo a junção dos dois, vocês conseguem criar ferramentas incríveis, tá? Então a API do Pokémon é só mesmo para a gente fazer uma brincadeira ali de listar os Pokémon, eu pegar detalhes de um único Pokémon, tá? Então assim, não vou me aprofundar muito, tá? Mas vou utilizar ela só para fins didáticos do vídeo, certo? Então a API do Pokémon também concluída, não temos muito para falar dela, e sim dessa criança aqui agora, né? A API da OpenAI, certo? Então, para quem não conhece, para quem não trabalha, quem nunca teve esse contato, né, com a OpenAI, que é a detentora aí do ChatGPT, né, a criadora do ChatGPT, eu recomendo, tá, vocês abrirem o site da OpenAI, darem uma olhada, entender o que é modelo, entender quais modelos eles têm disponível, certo? É muito rico a parte de documentação deles, tá? Eu achei bacana, eu fui muito assim que eles. Eu já acompanho a questão da GPT há muitos anos, certo? E depois do boom, né, que ela deu aí, há 1 ano, 2 anos atrás, se eu não me engano, acho que tem 2 anos, certo? Eu venho acompanhando bem de perto mesmo, né? Na verdade, aqui a gente está fazendo a especialização mesmo, tá? Com algumas empresas que se proporam a utilizar a inteligência artificial, a se especializar e ensinar em especializar outros desenvolvedores. Então, nós aqui da Script7 barra Mega API, né, estamos se especializando, né? Hoje a gente já temos aí 1 ano já com inteligência artificial, desenvolvendo com inteligência artificial, certo?
e, e cada vez mais buscando se especializar em questão de IA. Então, recomendo, certo? Para primeiro contato, se você não teve, recomendo você dar uma boa lida, entender, né? Entender o que é, qual universo é interessante, vocês também entender como foi criada, como é que funciona por trás dos bastidores, é interessante, tá? Assim, não é necessário entender como funciona por trás dos bastidores, mas, né, para você conhecer bem a ferramenta que você está manuseando, é interessante, é legal, né? Você buscar esse conhecimento. Conhecimento demais nunca não vai te trazer problema nenhum, certo? Então, recomendo darem uma olhada na documentação, tá? Eu sigo aqui fóruns, sigo comunidade, tudo que é da OpenAI eu tô dentro para estar bem informado. Lembrando que vai ter uma diferença, tá? Vocês que estiverem criando a conta de vocês agora, vocês vão ter uma diferença. Por exemplo, eu não estou abrindo a minha conta aqui que já é bem antiga, tá? Porque tem dados sensíveis que eu não vou poder estar mostrando, certo? Por exemplo, é a API Key, né? A minha API Key lá da minha conta mesmo, que eu estou logando com a conta da Mega, que é para fins didáticos, mas a nossa que desenvolvimento eu não vou poder abrir porque ela contém alguns dados sensíveis que eu não vou poder estar mostrando no vídeo, tá? E até poderia depois vir aqui e mudar a minha API Key, né? Para poder continuar, mas aí eu vou ter que sair mudando em todos os projetos que nós já criamos. Então, preferi fazer uma conta, criar uma conta nova. E quando você cria uma conta nova, ela vem meio que com algumas limitações. Tá? Por exemplo, a minha conta, se eu vim aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui, por exemplo, deixa eu ver a questão do assistente aqui. Ó, essa conta aqui ele já liberou, já tem a Turbo Review e tem a 4, né? Mas não tem aqui a 4 com o esquema de, deixa eu ver aqui, se vai ter aqui a 4 com, eu acho que ela não vai ter esse modelo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos aqui em Models da 4. Não, já estão liberando já, que é a Preview mesmo, que é a que faz a leitura faz a leitura de arquivo, né? Faz a leitura do arquivo que você está enviando, aí é, tem alguns arquivos, né? Tem uns tipos de arquivo que ela faz a leitura, né, ele já está liberando. Só que, por exemplo, vamos lá de novo, deixa eu até dar uma olhadinha, que essa conta aqui, nossa, até que ela não é tão nova agora assim, né? Turbo Preview, se nós formos lá em modelo, deixa eu ver. Models, documentação, Models, GPT-4. Praticamente acho que já tem tudo liberado lá nessa minha conta aqui, tá? Mas algumas de vocês não vai vir, por exemplo, essa daqui não tem a 32K liberado, tá? A minha já tem a de 32K liberado, que é uma quantidade boa de tokens aí, sendo que agora a mais nova já é 128 mil tokens, né? Então é 3, 4 vezes superior à de 32K, certo? Lembrando que o preço também é um pouquinho diferente, então eu recomendo vocês estarem dando uma olhada na questão de precificação também, tá? Na hora de utilizar a API. Mas para fins aqui do vídeo, eu vou estar utilizando o modelo 3.5 Turbo, certo? Vou estar utilizando esse aqui, ó, tá? De 16K, certo? Para fins do conteúdo, até porque pela quantidade de tokens. Ah, Júlio, eu não entendo o que é tokens, tá? Eu não vou me aprofundar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo, certo? Não vou me aprofundar muito, mas token seria a quantidade de caracteres que você vai estar enviando e recebendo. Tá? Fazendo essa junção, ela não pode extrapolar uma quantidade X de tokens em uma requisição.
certo? Então, recomendo estarem dando uma olhada para entender o que é tokens. Eles têm uma página aqui onde você pode digitar lá os seus textos e ele vai te falar quantos tokens tem naquele texto, certo? Então, recomendo antes de fazer a utilização entender o que é tokens, ver qual modelo é apropriado. Lembrando que o GPT-4 é melhor que o GPT-3.5, mas vai depender muito do prompt também que vocês estão enviando. Ah, Júlio, não sei o que é prompt. É, é a ordem que você vai dar para a IA para ela executar a ação. Tá? Então, enquanto o prompt for melhor, o retorno que ela vai te dar vai ser bem assertivo. Tá? Então, não é só escrever qualquer coisa lá que ela vai trazer, não. O prompt também, a conversa que você tem de interação com ela também tem que ser é, bem explicativa para ela entender o que você está querendo para ela executar e te devolver, certo? Enfim, nós vamos estar utilizando aqui pro nosso projeto aqui a GPT 3.5 Turbo, certo? De 16K, porque eu vou limitar uma quantidade de tokens lá para utilizar, certo? Então vocês vão ter que criar a conta de vocês e vir aqui em API Keys, vai criar aí. Eu já fiz essa etapa, né? Vai pedir um telefone para validar. Vocês vão validar um telefone, vai colocar o nome, né, da organização e vai criar a secret key de vocês para estar utilizando lá no projeto. Beleza? Então, para se aprofundar mais na questão da OpenAI, recomendo, tá, vocês lerem a documentação, né? E principalmente porque por ser desenvolvedor, né, por nós sermos desenvolvedor, nós temos que ir direto na documentação para entender, né, do que vamos manusear, tá? Do que vamos querer integrar com o nosso projeto, nós temos que ler, não tem para onde correr, né? Precisamos ler a documentação. Então, OpenAI já concluída, mais uma etapa concluída da OpenAI. Vamos agora, esse ponto aqui também continua sendo da ChatGPT, né? Continua sendo da OpenAI, que é um dos recursos que nós vamos utilizar aqui para construir o nosso bot, vai ser a questão de utilizar funções. Então, vamos lá, eu já vou até aqui através da API, já vou falar o que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar aquele modelo GPT 3.5 Turbo de 16K, nós vamos utilizar o endpoint, tá aqui ó, endpoints, nós vamos utilizar o endpoint chat, certo? Nós vamos utilizar só esse recurso aqui, ó, create chat completion, certo? Só que nós vamos utilizar nele aqui, antes, no início da documentação deles era bem, estava meio fraquinho ainda. Então, de acordo com que eles estão melhorando a questão da ChatGPT, né? Da ChatGPT não, a ChatGPT é um produto deles, né? Não podemos confundir. A ChatGPT é um produto, né? É o produto da OpenAI. E aqui nós vamos trabalhar com a API da OpenAI. Então, são coisas diferentes, tá? Então, eles enriqueceram ainda mais a documentação deles, colocando aqui, ó, imagem, como é que eu faço o envio com imagem, né? Faço a conversação com a crio, né? Um bot para me interagir, né? Crio aqui do meu lado um projeto onde eu vou precisar fazer essa interação com o IA e enviando uma imagem, né? Para ela olhar, ver, né? Fazer a visualização do arquivo e me retornar. Lembrando que precisa utilizar o modelo que tem o preview, tá? Que não é o nosso caso. E eu vou trazer isso mais para frente. Então, assim, eu vou começar de uma forma mais tranquila e vamos avançando de acordo com os projetos que vamos construir, tá? Esse é o primeiro de vários, certo? Então, não vou tentar bater muito na tecla agora, até para não confundir vocês. Mas, caso se vocês tiverem esse interesse, essa curiosidade, tá? Para fazer o uso, o envio de imagem, para ela ver, mandei uma imagem de um cachorro, quero que ela fale o que que tem lá nessa imagem. Um cachorro, uma bola, isso. Vocês precisam mandar com o modelo correto,
tá? Se não for com o modelo correto, não adianta que não vai dar certo. Automaticamente ela vai te responder. Com uma requisição que você está fazendo para uma API, ela vai te responder, vai te trazer o retorno de erro. Então vamos logo para o que nós vamos utilizar, tá? Nós vamos utilizar esse esquema de functions, né? Porque eu vou querer interagir com a IA, mas vou querer que ela execute funções, tá? No meu projeto, no meu bot, certo? Júnior, o que que seria isso? Como é que como é que ela vai executar uma função, por exemplo, uma função numa API externa? É isso que essa é a brincadeira que nós vamos construir no nosso bot. Além dela interagir, quando ela entender que o cliente quer executar certa ação, ela vai executar a função que vamos criar. Isso aqui é uma sacada muito bacana na questão de trabalhar com inteligência artificial, principalmente em bots. Porque eu vou conseguir criar bots onde eu faça com que ele vá numa API externa, execute uma ação e me retorne. Por exemplo, construir um bot para fazer cobrança de boleto, certo? Ele vai fazer notificação, enviar a cobrança. Se a pessoa entrar, ela vai interagir ali com o IA, né? Esse bot com o IA vai interagir com ela, vai solicitar o CPF da pessoa. Ele entendeu, né, por estar trabalhando com a IA, ele entender que naquele ponto ele tem que fazer uma busca porque o cliente mandou o CPF, ele vai pegar esse CPF, né, já vai mandar como parâmetro, ele já, ó, opa, preciso executar tal função, esse é o parâmetro, o CPF. Então ele vai executar essa função que você vai criar, vai lá, vai buscar o boleto. Aqui a gente está dando como exemplo um bot de cobrança, vai executar o endpoint de buscar o boleto através do CPF daquele cliente, vai retornar o boleto, que a API vai retornar um JSON, né? Vamos ter a resposta, ele vai ler essa resposta e vai devolver, certo? Claro, nós precisamos construir algumas etapas, mas ele vai fazer essa devolução. Então, se nessa resposta vier com um JSON, ou, perdão, no JSON vier o link do boleto, ele vai falar: acesse, seu boleto foi gerado com sucesso, acesse seu boleto através desse link. Pronto. Legal? Então, essa é a grande sacada de utilizar IA com esse recurso de função em bots. Tá? Então, eu não já estou tentando trazer já nesse primeiro passo nosso de WhatsApp com o IA, já utilizando esse recurso que já abre a mente de vocês para criar bots, por exemplo, de agendamento de consulta de uma forma muito mais fácil. Vocês têm lá o banco de vocês, constrói uma API e manda ela consultar dentro daquele endpoint qual médico, o horário, retorna e ela devolve para o cliente que está interagindo com ela lá via WhatsApp. Beleza? Então, esses vão ser os pontos que nós vamos utilizar. Vamos utilizar o esquema de functions, vamos utilizar o endpoint create chat completion, que está dentro do endpoint chat, né? Dentro do endpoint chat nós vamos ter outros endpoints filhos, né? Vamos colocar esse nome, endpoints filhos. E aí vamos utilizar esse endpoint create chat completion. Então, através dele, nós vamos fazer a interação, né, do cliente com o bot usando IA. E um tempero a mais que é o esquema de funções. Tá? Então, esse vai ser o esqueminha. Lembrando que na documentação deles, eles colocaram aqui só utilizando curl, Python e Node.js. Ah, tem como usar em PHP? Sim, tem como. Tá? Até porque se você pegar aqui, por exemplo, em curl e colocar no Postman, o Postman já entrega para a gente, né? Nós sabemos que o Postman ele tem esse recurso aqui de entregar o código pronto, tá? Até então que eu tenho aqui na collection da ChatGPT, deixa eu ver aqui, ó, aqui, ó, chat. Deixa ele abrir aqui, isso, ó. Eu já tenho aqui, né? Já montei aqui meu endpoint, ó, complete chat completions, que é o recurso aqui, né? Ó, esse é o host, né? Então já coloquei aqui. Eu já tenho já o meu token passando como beta. Então precisa se atentar em qual formato de autorização, né?
qual formato de autenticação a API exige. Então, recomendo vocês entrarem aqui na autenticação e ver como, né, a OpenAI exige que seja enviado a sua autenticação, a sua API Key. Mas é simples aqui, ó, utilizando o curl, vendo aqui em header, eu consigo ver que ela usa authorization no formato beta. Mesma coisa da Mega API. Tá? Então, assim, você não vai ter dor de cabeça nenhuma, até porque você sabe que a Mega API também utiliza o mesmo recurso, né? O token bearer. Então, beleza, preciso mandar meu token, que é a minha secret key lá, né? Aquela API que nós geramos, tá? Certo? Continuando, tipo, dar uma pausa para verificar o nosso suporte. Vamos lá. Vamos lá, que eu tive que dar a pausa, acabou que cortou o raciocínio. Então vamos para o código, certo? Vamos para o código que eu vou tentar evoluir mais com vocês. Né? Eu lembro que nós paramos aqui na questão da autenticação, certo? Isso, na parte da autenticação aqui. E eu já coloquei aqui, né? Cliquei errado, já fiz aqui a utilização do endpoint, a autorização já está como beta. Passei o escopo que ele exige, né? Ah, como é que você conseguiu esse escopo, Júnior? Se vocês virem aqui, ó, eu posso copiar isso aqui tudo, ó, né? Por exemplo, peguei o modo default, certo? O modo default, levei, trouxe para cá e fui lendo, né? Recomendo cada, fui vendo aqui cada parâmetro, né? Nem todos são necessários, tá? Mas tem alguns aqui bacanas onde você pode estar setando lá na sua request para ele te trazer uma resposta mais assertiva, certo? Eu não utilizo todos, certo? Por exemplo, stream eu não utilizo, porque dependendo do projeto, stream não vai lhe trazer um resultado. Isso aqui é mais questão visual, certo? Seed também não vou utilizar, que seria como se fosse uma, um ID para aquela resposta, certo? Então tem coisas aqui desnecessárias, né? Tem coisas que para mim é desnecessário, mas talvez para o seu projeto, dependendo, é necessário. Então recomendo você estar lendo cada pontinho desse, tá? Cada item desse, certo? E, e poder passar como um parâmetro para poder fazer a requisição. Então eu mesmo só utilizo aqui o modelo. E aí monto o esquema para mandar mensagem, né? Por exemplo, eles falam aqui que sempre eu, como estou mandando, eu vou colocar como user a minha mensagem que eu quero, a temperatura recomendo, tá? Eu utilizo 0.7, mas recomendo 0.5, é melhor, tá? Esse stop n eu sempre deixo como 1, stream false, max token. Como eu estou utilizando de 16, eu geralmente utilizo 8.000 tokens, certo? Eu utilizo 8.000 tokens, então tem uma quantidade de tokens de entrada e de saída. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Ó. Colocar, oi, bom dia. Eu estou explicando bem raso, tá? Questão da ChatGPT. Questão da API, tá? Mas, no caso vocês queiram, se tiver dúvida, tá? Nós vamos deixar na descrição do vídeo aí nossos contatos, tá? Principalmente dentro do grupo de usuários, pode perguntar lá que eu vou ter todo prazer em responder. Ou me chama no privado também que eu respondo, tiro a dúvida, não tem problema nenhum, certo? Então, se eu mandar executar, nós vamos ter a quantidade de tokens de entrada e saída. Eu gosto muito de trabalhar, principalmente com a API, olhando para o retorno, certo? E recomendo para vocês, é uma boa. Isso eu aprendi com todos os meus professores de programação. A gente sempre olhar, tentar entender o retorno da API. Então, todo projeto que eu faço, eu sempre que vou utilizar a API, eu sempre tento verificar o retorno, sempre vou debugando através do retorno. Olho para o retorno, tento entender cada ponto do retorno ali da API. Então, ó, essa minha mensagem que eu mandei, ela tem um ID, né, tem um objeto, né, como se fosse um tipo, a data que foi criada, qual o modelo e as choices. O que é as choices? É a resposta do assistente para mim, tá?
E aqui dentro, né? Eu posso fazer um esquema, porque ele traz como um array, certo? Porque eu posso manter a conversa, né? O contexto da conversa. Então, por isso que eles montam aqui, a gente precisa, monta essa parte do messages como um array, porque eu posso, para me manter o contexto, que não é o caso do nosso bot aqui, no momento, eu vou trazer isso também, tá? É muito interessante criar bots para ele saber qual o contexto. Ah, começou a falar de futebol, ele continua ali mantendo aquele contexto de futebol. É como se fosse uma memória, né? Como se fosse uma memória. Então, é por isso que é passado como um array que você pode mandar a mensagem anterior com a mensagem nova para ele continuar mantendo o contexto da conversa. Lembrando que vocês precisam sempre se atentar na quantidade de tokens. Então não é só pegar aqui nesse array e passar todas as conversas. Ah, eu quero que ele continue falando sobre futebol lá, mas esquecer da quantidade de tokens. Porque ela tem uma quantidade X de tokens para ser consumido nessa requisição. Por exemplo, ó, o meu prompt teve 11 tokens, certo? O retorno teve mais 11. Eu tive um total de uso de 22 tokens. Tá? Eu não vou entrar na questão de qual precificação deu aqui, tá? Mas essa minha request utilizou 22 tokens. E eu passei um limite de 8.000, certo? Então não estourei. Nem coçou, na verdade, né? Porque eu limitei 8.000 e eu tive um uso de 22 tokens. Tá? Então tem que se atentar nisso. Então, por exemplo, se eu mando aqui mais uma. Ó, se eu for mandar nesse prompt aqui, por exemplo, ó, aqui, colocar um, assim que é, botar um beautiful aqui, pronto. Como vai você? Se ela entende assim como vai você, vocês verem a quantidade de tokens consumido, ó, né? Então, eu mandei, oi, bom dia, eu sou inteligente, taranã, beleza? Não, então não tenho sentimentos, show. Finalizou. Sempre lembre sempre de estar olhando esse ponto aqui, ó, esse finish reason, tá? Stop, que quando vem stop é porque ela finalizou, tá? Então, utilizei 20 tokens, certo? Ela me retornou 35, total de uso 55. Então, de acordo com a quantidade que vocês forem usando, vai aumentar essa carga, certo? Então, beleza. Nós vamos utilizar esses recursos, tá? Esses recursos para desenvolver o nosso bot. Nós vamos estar utilizando Create Chat Completion, Functions e como modelo GPT 3.5 Turbo, mas só que é de 16K. Essa aqui, ó. Essa aqui. Beleza? Então, finalizamos aqui a parte de Functions da OpenAI também, certo? Aí, eu vou dividir esse vídeo em dois, né? Já está dando 30 e poucos minutos essa primeira parte. A segunda parte agora nós vamos estar explicando, né, esses outros três tópicos aqui da listinha de tarefa que eu criei, né? Um checklistzinho para o vídeo, até porque fica melhor, né? A gente vai entendendo o que eu preciso estar explicando para vocês. Então, eu vou explicar sobre o código já está pronto, como testar, né? Com o que eu criei, como, né? É, como ele vai executar aquela functions ali externa, certo? Todo esse trabalho com a API lá que nós estamos utilizando, que é a API Pokémon, certo? Então eu estou criando um bot como se fosse uma. Quem assistiu o desenho aí, né? Como se fosse uma Pokédex, onde os treinadores, né, Pokémon, entrava lá e pesquisava, né? Ah, quero todos os Pokémon, ela lista. Quero detalhes de tal Pokémon, né? Então, assim, utilizei para início uma coisa mais fácil, certo? Até para fins de entendimento, para depois a gente ir avançando. Aí no segundo projeto, né, eu já vou estar utilizando mesmo um projeto, vamos supor, um de agendamento de consulta, onde eu acho que eu vou até usar um de cobrança, né, para ele emitir uma cobrança, que eu acho que vai ser mais legal ainda, né.
tem um nível de dificuldade um pouco maior, né? Tem recursos melhor, certo? Então, se esse bot aqui mesmo que eu vou mostrar hoje, esse bot que eu estou fazendo a demonstração, nós vamos evoluir ele. Eu só vou tirar essa API do Pokémon e colocar outra depois, tá? E melhorar alguns recursos nele, certo? Como, por exemplo, a gente fazer com que ele mantenha, né, o contexto da conversa. Se a pessoa falar lá no início o nome dela e o CPF, se eu pedir o CPF mais na frente, se eu precisar do CPF mais na frente, ele já vai ter o CPF da pessoa, tá? Por exemplo, a pessoa pode perguntar, eu já enviei o CPF e a gente manda ela falar, seu CPF é esse? Ela confirmar, pronto, né? Então são recursos que eu consigo utilizar com a inteligência artificial e eu consigo até mesmo muitas vezes anular aquela questão de ir no banco e buscar. Tá? Então, para a primeira parte do vídeo, certo? Nós vamos parar aqui nesse último ponto que é as funções internas e no próximo nós vamos continuar explicando sobre, vamos já ir para o código, né? Vou explicar sobre o código, como é que foi feito, é, tentar explicar ponto a ponto do código, até mesmo se vocês quiserem evoluir, né? Vocês terem entendimento do código que vocês estão mexendo, beleza? Então, até a segunda parte do vídeo.